Boa noite a todos. Graça e paz. Se você nos visita e ainda não me conhece, meu nome é Thiago Zambelli. Saiba que é um prazer ter cada um de vocês aqui no nosso meio, aqui na Fonte. Se você é mãe, fica aqui o meu parabéns pelo Dia das Mães e o meu desejo é que você exerça da melhor maneira possível esse seu tão nobre papel, especialmente de acordo com a vontade, com a palavra de Deus. E por falar em Dia das Mães, eu queria que vocês pensassem em 3 imagens que lhe vêm à mente quando se pensa nesse dia. Quando você pensa no Dia das Mães. Vou te dar 10 segundos. Ok, não pensa mais. Eu também pedi para uma inteligência artificial a mesma coisa. Eu pedi que ela produzisse 3 imagens sobre o que as pessoas geralmente imaginam ser o Dia das Mães. Será que ela pensou como alguns de vocês? Olha aí o resultado. Café da manhã na cama, um cartão carinhoso do filho ou da filha e presentes. Tudo isso é muito gostoso, é muito bonito e tudo isso deve ser celebrado. Mas será que é assim que todas as mães estão se sentindo hoje? Alegres, sorridentes, abraçadas, queridas, apoiadas, satisfeitas? E eu tenho certeza que não. Algumas mães não têm os seus filhos por perto. Outras já perderam seus filhos para a morte. Tem mãe que está criando seus filhos sozinha, sem companheiro, sem apoio e muitas vezes sem dinheiro. Tem mulheres que adorariam ser mãe, mas ainda não conseguiram. Tem mãe que carrega a culpa de ter sido ausente, de ter disciplinado excessivamente os seus filhos, de ter traído o pai de seus filhos. Tem mãe que está exausta, que ama muito os seus filhos, mas está no seu limite. Para todas essas mães e para todos nós, Lucas deixou registrada uma história que vale a pena conhecermos. É o encontro de Jesus com uma mãe, cujo filho tinha acabado de falecer. Isso está lá em Lucas, capítulo 7, dos versículos 11 a 17. E eu quero ler esse trecho todo com vocês. Eu tenho ele nos slides, mas fiquem à vontade de acompanhar em suas Bíblias. Lucas 7, dos versículos 11 a 17. O texto bíblico diz assim: Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: Um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de termos juntos, para estarmos juntos, de termos a Tua palavra em nossas mãos e poder considerar esse texto. Em especial, Pai, as mães que estão aqui. Que o Senhor as abençoe, Pai, que o Senhor carregue, Pai, cada uma delas até a cruz e ali perceba quem é Jesus e percebendo quem Ele é, que creia nele e crendo nele, desfrute da salvação que o Senhor nos dá. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, obviamente, ele não foi feito exclusivamente para as mães, mas de uma forma muito especial, fala para elas. Especialmente para as mães que sofrem. Ou seja, todas as mães. Todas as mães, uma hora ou outra, passam por momentos difíceis, momentos de estresse, momentos de tristeza, momentos de perda. É comum, em momentos assim, se perguntar se tem alguém se importando.
Se Deus está se importando. Davi, quando ele escreve o Salmo 13, ele começa exatamente apresentando esse sentimento. Vejam. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? E uma resposta clara que a nossa história de hoje nos ensina é que, sim, Deus se importa com sua dor, mamãe. Deus se importa com cada um de nós, mesmo quando nem sinalizamos isso diretamente para Ele. Vejam, de acordo com o nosso texto, Jesus estava com os seus discípulos e uma grande multidão o seguia. Essa multidão provavelmente já estava com ele desde Cafarnaum, que ficava a 35 quilômetros de Naim. Essa distância é praticamente o dia todo de uma caminhada. Lá em Cafarnaum, Jesus curou o escravo de um oficial romano, de um centurião. E o que desencadeou aquela cura foi um claro pedido. Um pedido de alguém que foi elogiado por Jesus em razão da sua fé. Vejam, no versículo 9 do capítulo 7. Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. O centurião, ele tinha mandado os seus servos pedir a Jesus que curasse aquele homem, um outro servo dele, escravo dele, muito querido para ele. E é muito interessante que em Naim o que acontece é bem diferente. Ninguém vai pedir nada para Jesus. Ninguém vai demonstrar uma fé explícita no poder de Jesus. Jesus age por uma razão diferente. Quando Jesus e toda a multidão que o acompanhava se aproximava da cidade, daquele redondel que diz, eu amo Naim, semelhante àquele que a gente tem em Paulo Afonso, dentro da cidade vinha um outro grupo, uma outra multidão. Era um cortejo fúnebre. De um lado havia uma multidão cansada de uma longa caminhada, mas alegre pelo que Jesus, o Filho único de Deus, havia feito em Cafarnaum. Do outro lado, uma outra multidão que caminhava há pouco tempo, triste pela morte do filho único daquela mãe. O costume judaico da época era de enterrar os seus mortos no mesmo dia que eles faleciam. Não havia longos períodos de velório, tudo era muito rápido. E essa mãe, que já havia perdido o marido, agora enterrava o filho. E numa sociedade em que a mulher dependia dos homens da família para ter sustento e proteção, na prática, essa mulher havia perdido tudo. Não havia aposentadoria, não havia seguro de vida. Num dia ela tinha o seu filho, no outro era só ela. E é nesse momento, nessa cena de muita dor, que o texto diz que Jesus a vê. O versículo 13 diz assim: quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. No meio de dois grupos grandes de pessoas, no meio do barulho de duas multidões, com uma mulher chorando a morte do seu filho e até do suporte que ela tinha, Jesus a notou. Jesus a viu. Não foram servos dela que foram chamar a atenção de Jesus. Também não foi a própria mulher chamando Jesus para que ele tivesse misericórdia dela. O texto é bem claro. Jesus a viu e sentiu profunda compaixão por ela. A palavra que Lucas usa aqui para descrever o que Jesus sentiu não é uma palavra qualquer. Num dicionário grego, num dicionário de grego bíblico, essa palavra significa experimentar grande afeição e compaixão por alguém. É sentir compaixão, ter grande afeto, amor. Não é pena, não é uma observação de alguém que está distante e vê o sofrimento do outro e diz assim, coitado. Aqui é uma comoção que vem de dentro, aquela emoção que mexe com o nosso estômago, que dá dor de barriga. Lucas, ele usa essa mesma palavra para vocês terem uma ideia do significado dela ainda melhor. Na história do bom samaritano, na parábola do bom samaritano, no capítulo 10. Então veio um samaritano e ao ver o homem,
teve compaixão dele. É aquela situação de que um homem estava caído na estrada e aquele estrangeiro, o samaritano, foi lá e teve compaixão. E com a compaixão que ele teve, ele cuidou daquele que estava na estrada. Lucas também usou essa mesma palavra quando ele contou a história do filho pródigo, no capítulo 15, quando o pai vê de longe o filho voltando para casa. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Quando o filho que havia desperdiçado tudo voltava para casa, ainda de longe, o pai viu seu filho, se compadeceu profundamente dele. E o que ele fez? Ele corre até o filho, antes mesmo que o filho tivesse terminado o discurso de arrependimento que ele tinha ensaiado. Nos 3 casos, a compaixão não ficou somente num sentimento, ela produziu uma ação. O samaritano parou e cuidou. O pai correu e abraçou. E Jesus, em Naim, depois do texto ter dito que ele viu a mulher, que ele teve compaixão dela, diz que ele pediu para que ela parasse de chorar. Da nossa perspectiva social, isso seria extremamente rude, totalmente indelicado. Pedir a uma mãe que parasse de chorar no dia em que o filho morreu. Culturalmente, para nós, isso é inadmissível. Sabem, talvez até naqueles dias e naquela cultura também fosse, mas diferente de mim e de vocês, Jesus é perfeitamente sábio e perfeitamente sabia o que ele faria por aquela mãe, porque ele teve profunda compaixão. O que ele estava prestes a fazer, ninguém havia pedido e ninguém esperava. Então, foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam e disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Antes de continuar aqui no texto, eu só queria explicar que a palavra caixão que nós temos aqui no texto bíblico é, na verdade, um esquife. E para quem não sabe o que é um esquife, isso é um esquife. E eu quis deixar isso bem claro, porque hoje, quando nós pensamos num caixão, a gente pensa naquelas caixas de madeira que, inclusive, tem tampa. Mas não era isso que eles carregavam. O esquife, como vocês podem ver aqui na imagem, é uma espécie de maca. Tá? O corpo ele ficava visível, era aberto. E foi num desses que Jesus tocou para os carregadores pararem, e então ele diz ao jovem: levante-se. Agora pensa, como vocês acham que estava a cabeça dessa mãe nessa hora? Ela estava caminhando ali atrás do corpo do filho, o marido já havia morrido, agora o filho estava morto. Eu não temo dizer que essa era possivelmente o pior dia da vida dessa mulher. E a cabeça de uma pessoa nesse momento simplesmente não para. Ela está a mil, pensando em diversas coisas. Nunca mais vai ver o filho. Tinha que arrumar trabalho para se sustentar. Como a sociedade olharia para ela, talvez uma coitadinha. E de repente, no meio disso tudo, um homem que ela provavelmente nunca tinha visto na vida, se aproxima, toca no caixão do filho, o cortejo fúnebre para, e ela escuta esse cara dizendo para o morto, para o filho dela: se levante. O que estava passando na cabeça dessa mulher viúva de Naim nesse momento? Será que ela pensou que esse cara era um louco? Talvez tivesse bebido demais? Quem em sã consciência para um cortejo fúnebre no meio da rua e fala com o morto? Na verdade, talvez ela nem tenha processado tudo isso direito. Porque quando a dor é demais, a mente não funciona bem. A gente ouve sem ouvir, a gente vê sem ver, a gente está presente no corpo, mas ausente em tudo mais. E tudo isso foi muito rápido, foram alguns segundos, porque logo em seguida, o jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. O grande motivo de toda aquela tristeza foi restaurada por Jesus. Uma frase pequenininha,
mas de valor inestimável. Jesus o devolveu à sua mãe. Conseguem imaginar a alegria dessa mãe? Conseguem imaginar a alegria de mães ao redor do mundo quando seus filhos são, por exemplo, curados? Quando seus filhos estão de volta? Quando seus filhos podem abraçá-las? Eu apostaria a dizer que todas vocês, mães, como presente pelo Dia das Mães, prefeririam o presente da presença do filho de vocês do que qualquer objeto que vocês pudessem ganhar deles. Eu estou certo? Nós não sabemos o que aquele jovem conversou com Jesus. Lucas, dentre todos os evangelistas, ele é o mais detalhista, mas ele não se preocupou em dizer o que o jovem conversou com Jesus. Possivelmente, porque ele não queria que nós perdêssemos o foco da história, que não estava no que o jovem falou, mas no que Jesus fez e o porquê ele fez, que no final das contas apresentavam a identidade de Jesus. O texto nos mostra que ninguém pediu para ele fazer o que ele fez. O texto nos mostra que ninguém primeiro precisou ter fé para Jesus fazer o milagre. O texto nos mostra que o propósito de Jesus ter feito o que fez não foi proporcionar um espetáculo, mas sim demonstrar profunda compaixão. Ele viu uma mãe que sofria, uma mãe que tinha acabado de perder o seu filho. Ele vê mães da nossa cidade, de mães que estão aqui hoje e também precisam de cuidado, de carinho, de amor e de restauração. E compaixão é uma poderosa ferramenta que nós podemos aprender com Jesus. Naquela situação em Naim, aquilo que Jesus fez repercutiu. Vejam, grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. A compaixão de Jesus por aquela mãe que o levou a ressuscitar aquele rapaz foi uma ação que trouxe temor à multidão que estava presente naquela ocasião. Temor aqui não é ficar com medo e sair correndo e se esconder. Temor é aquela sensação que a gente experimenta quando se depara com algo muito maior do que a gente. Quando você está numa praia e olha para o oceano e percebe o quanto nós somos pequenos. Ou quando você está nos canyons aqui do São Francisco, você olha para o horizonte e você fica sem palavras. É admiração misturada com reverência. É quando algo te faz parar, te faz calar, te faz perceber que há algo muito maior do que você diante dos seus olhos. E foi exatamente isso que aconteceu naquele dia em Naim. Ninguém correu, ninguém gritou de medo, eles pararam e diante daquilo não conseguiram explicar. E a única resposta que encontraram foi louvar a Deus. A resposta natural a que havia acontecido era entender que aquele homem, Jesus, era diferente. Alguns o identificaram como um profeta poderoso, diz o texto. Outros disseram que ele era o auxílio do próprio Deus, e é isso que significa a expressão Deus visitou o seu povo. E é importante que vocês saibam que essas duas frases não representam tudo o que Jesus é. Ele é muito mais do que um profeta. Ele é o próprio Messias. Ele é o Deus encarnado. Ele não é somente um auxílio de Deus, ele é o próprio Deus. E é importante entendermos isso porque essa é a argumentação de Lucas no capítulo 7. Ele está mostrando para os seus leitores de forma progressiva quem é esse tal de Jesus. No começo do capítulo, Jesus é aquele que opera milagres à distância. Ele curou o servo, o escravo do centurião. No nosso trecho, Jesus é aquele que se compadece e opera milagres ali, pertinho, no próprio local. No trecho seguinte, João Batista pergunta: és tu aquele que havia de vir? E essa questão sobre a identidade de Jesus continua até o final do capítulo, inclusive com a pergunta no penúltimo versículo do capítulo, no 49,
Quem é esse que até perdoa pecados? Lucas, meus irmãos, está mostrando quem Jesus é. E Ele quer que nós saibamos que, mesmo com todo o poder que Ele tem, mesmo com toda a grandeza que Ele tem, mesmo com toda a sabedoria que Ele tem, mesmo sendo Ele o próprio Deus, Ele ainda se importa conosco. Ele vê o seu sofrimento, Ele vê as mães que estão cansadas, Ele vê as mães que não aguentam mais os desafios do trabalho, do cuidado com a casa, dos problemas financeiros, das dificuldades com a saúde, das violências que sofrem. Ele vê e se importa, mesmo quando você não pede a atenção dEle. Mas isso não significa que nós não devamos orar. Não significa que fé não é importante. Não significa que o nosso relacionamento com Deus é desnecessário. Pelo contrário, isso significa que Deus deu o primeiro passo. Porque antes de você orar, Ele já te viu e ouviu seu coração. Antes de você ter fé, Ele já se compadeceu da sua situação. Antes de você pedir, Ele já havia estendido a sua mão na sua direção. Sabe como se chama isso? Graça. Você e eu não merecemos nada disso. Ainda assim, Deus dá o primeiro passo. Ele te viu no meio da multidão e sabe que todos nós precisamos de restauração. Ele sabe que todos precisam de restauração. Até por isso é importante que todos nós espalhemos o que Ele fez e faz por nós. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judeia e seus arredores. O que aconteceu em Naim não ficou somente em Naim. Esse Jesus que nos ama tanto a ponto de entregar sua própria vida, precisa igualmente ser conhecido na nossa região. Se você já experimentou desse cuidado, desse Deus que tem profunda compaixão por nós, você é um forte ou uma forte candidata a fazer isso. De fato, testemunhar o que Jesus tem feito por cada um de nós é uma demonstração de amor. Se você sabe que Jesus tem poder para auxiliar mães que precisam de ajuda, mães que estão sufocadas, mães que estão perdidas, mães que se sentem sozinhas, então contar para elas sobre esse Jesus é uma clara demonstração de amor. Porque isso é exatamente apresentar para elas o que elas precisam. Vocês se lembram quando eu falei que é normal, em meio ao sofrimento, nos esquecermos de Deus? Questionar se tem alguém para nos ajudar? Isso aconteceu com Noemi, lá no livro de Ruth. A dor de ter perdido o marido e os seus 2 filhos foi tão grande que quando ela se aproximava de Belém, de volta a Belém, ela chegou a dizer que Deus estava contra ela e que Ele, Deus, trouxe desgraça para a vida dela. Isso pode acontecer com a gente também. Davi, quando ele começa o Salmo 13, ele expressou exatamente isso, como nós já vimos, mas de novo, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristezas no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Esses são questionamentos muito honestos. E Deus, Ele não se envergonha dessas perguntas. Pelo contrário, Ele nos ouve, Ele nos vê e age de tal forma que se torna para cada um de nós indesculpável a falta de percepção da presença dEle. Davi, quando se sentia abandonado por Deus, ele orou. Olha para mim e responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos. Do contrário, dormirei o sono da morte. Muitas vezes é exatamente isso que nós precisamos. Pedir que Deus abra os nossos olhos para enxergar a realidade, para enxergar que Ele nos vê e está disposto a nos ajudar, a nos restaurar.
O sofrimento, ele tem a capacidade de embaçar a verdade, e nós tendemos a pensar que as nossas emoções são bons juízes, ou juiz da verdade. Não são. E olha o resultado da oração de Davi. Como termina o Salmo 13? Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Em algum momento, provavelmente em resposta à oração que ele fez, Davi ele percebe o Deus que o via. Assim como Jesus viu a mulher viúva de Naim. Ele não estava só, ele não estava abandonado, ele não estava sem auxílio. E Davi, ao perceber tudo isso, ele responde com confiança nesse Deus compassivo e bondoso. Ele respondeu em adoração à salvação que esse Deus prometeu a cada um que nele crê. Meus irmãos, sintam vocês ou não, saibam que Jesus está de olho em vocês e já tomou todas as providências para que o seu Dia das Mães fosse o melhor que poderia ser, com a certeza que Deus tem poder para nos ressuscitar. Jesus, ele já morreu na cruz, pagando por todos os seus erros. Tudo o que você precisa fazer para começar um relacionamento com Ele e ir além de vê-lo como um profeta ou como um auxílio de Deus, é crendo no que Ele fez por cada um de nós. E quando cremos nisso, que Ele morreu para pagar pelos nossos pecados, nós recebemos o próprio Deus em nós, o Espírito Santo, que nos capacita a ter a compaixão que Jesus teve. E que na vontade de Deus servirá como instrumento para que mais pessoas saibam sobre esse Deus salvador e restaurador que todos nós precisamos, que todas as mamães no Dia das Mães também precisam. Jesus, ele foi a Naim e viu uma mulher que estava sofrendo. Seu coração se comoveu, ele falou com ela e falou antes de fazer qualquer coisa. No final, ele entrega o filho de volta para ela. Esse é o Jesus que Lucas nos apresenta. E esse é o Jesus que ainda vê você hoje. Esse é o Jesus que pode fazer esse Dia das Mães o melhor dia da sua vida. Como? Comece crendo nele, confiando nele. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de, juntos, podermos refletir nesse trecho da tua palavra. Te agradecemos, Pai, por cada mãe aqui presente. E eu te peço, Pai, eu desconheço o coração de cada uma delas, mas eu sei que no dia que deveria ser para estarmos todos alegres, há mães que sofrem, há mães que precisam de ajuda, há mães que precisam de restauração, precisam de esperança. Eu não posso dar isso para elas, mas eu posso apresentar para elas quem pode dar. E esse é o Senhor Jesus. Nos ajude, Pai, a divulgarmos esse nome a todas as pessoas, a todas as mães. Nos ajude a representar bem esse que nós dizemos ser o nosso Salvador. Esse que nós confiamos, Pai, confiamos a nossa vida, a ponto de estarmos hoje juntos aqui, Pai, para adorarmos o Teu nome. Poderíamos estar em outro lugar, num parque de diversões, num restaurante, talvez ao redor de uma pizza, celebrando exatamente o Dia das Mães. Mas porque cremos no poder de Jesus, nós estamos reunidos aqui, adorando o Teu nome. Por favor, Senhor, olhe para nós e cure os nossos corações. Cure os corações das mães que precisam dessa cura. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.